A região amazônica é marcada por violações históricas e estruturais de direitos humanos, na quais se apresentam índices elevados de violência, conflitos e degradação ambiental, que se desenvolve em torno principalmente de questões territoriais, indicando que mesmo em tempos atuais ainda se constata no Brasil cenários remanescentes de colonização. Está vendo todo esse pessoal aqui? São gente digna! Segundo algumas notícias divulgadas pela mídia brasileira, o índice de desmatamento aumentou na região e o corte foi 66% maior em julho, segundo o Instituto de Pesquisas Amazon. O número de focos também cresceu desde 2017. Há denúncias em diversos canais de mídias e de redes sociais. Felipe, você como engenheiro ambiental, acredita que a ocupação de indígenas na Amazônia ajuda ao desenvolvimento e à preservação daquele local? Tainá, da forma que os indígenas ocupam hoje a Amazônia, dificilmente se terá um desenvolvimento. O que se pode acontecer, no máximo, na minha opinião, é manter a floresta preservada. Se não tiver um fomento, um incentivo do governo, do poder público, para que esses indígenas aproveitem da riqueza da floresta para poder ter o desenvolvimento, isso não vai acontecer. Normalmente as populações indígenas elas lidam com a floresta, com o meio ambiente natural, de uma forma de subsistência. Não se há uma exploração nem sustentável dos recursos naturais. Então, para ter o desenvolvimento, é necessário que se tenha o aproveitamento, logicamente, sustentável dos recursos naturais que existem na floresta amazônica, o que da forma que a gente tem hoje com a ocupação dos indígenas na floresta, muito dificilmente a gente conseguiremos ter um desenvolvimento naquela região ali. Felipe, e com base nisso, você acredita que pode ser possível minimizar os efeitos do desmatamento no Brasil? Sim, é um caminho árduo e muito longo, porém existem algumas formas de combater esses efeitos negativos. Primeiro, combater o desmatamento, né? E a gente precisa ter uma conscientização geral da população quanto à necessidade, quanto aos conceitos do desenvolvimento sustentável, a importância da preservação do meio ambiente natural, dentro desse meio ambiente natural, a floresta amazônica, para a gente poder ter um desenvolvimento econômico global, inclusive, que perdure pelas futuras gerações. Existem também outras formas, como, por exemplo, o monitoramento contínuo dos avanços do desmatamento, a utilização de alguns princípios da legislação ambiental, como o princípio do poluidor-pagador, como o princípio do protetor-recebedor, que vão incentivar as pessoas a poluírem menos e a proteger mais. Essas algumas formas, é um caminho muito longo, como eu falei no início, muito árduo, porém, basicamente a gente precisa ter políticas públicas que conscientizem a população, né, e que deem oportunidades a todos, que se propõem ao desenvolvimento econômico de forma global e inclusiva. E muitos casos de desmatamento são de algumas pessoas específicas que não encontram outro meio de ter a posse da terra, de ter alguma renda econômica, se não desmatar uma área, grilar, os processos de grilagem. Lógico, também existe, talvez seja até a maioria, existe ainda apenas enriquecimento, a esmo de qualquer forma, porém existem pessoas que não vê outra saída senão desmatar uma área de forma ilegal, e aí tem todos esses impactos negativos sobre o meio ambiente. Então existem diversas formas, mas o principal delas também o que demora mais, o que vai demandar mais tempo, é justamente a conscientização da população pela importância do desenvolvimento sustentável. Com base no que você respondeu a partir da segunda questão, e quais seriam as técnicas, né, para a preservação daquele local? Bom, basicamente hoje a gente precisa trabalhar muito com a conscientização, como eu falei na resposta da segunda pergunta. Porém, existem alguns outros métodos, por exemplo, a criação de unidades de conservação,
Não só a criação, porque existem hoje algumas unidades de conservação até na própria Amazônia Legal, mas que mesmo assim existem os desmatamentos nas áreas. Então, criar essas unidades de conservação, porém criar também dentro dessas constituições, dessas unidades, criar mecanismos, incentivar a fiscalização, o uso sustentável dessas unidades de conservação, onde vai ter mais acesso de pessoas, onde vai ter mais incentivo à pesquisa científica naquela área. Então, talvez até uma própria ocupação sustentável daquela área para esses fins permitidos nas unidades de conservação podem trazer alguma preservação. Porém, hoje em dia, basicamente, o que falta na preservação do meio ambiente, principalmente na Amazônia Legal, é justamente a fiscalização, que hoje o poder público não tem recurso, não tem recurso humano, não tem recurso econômico para poder manter essa fiscalização de forma adequada nessas unidades de conservação, ou na floresta amazônica, ou na Amazônia Legal como um todo. E aí precisa se desenvolver métodos de ter esses recursos. Como eu falei, o princípio do poluidor do pagador existe na legislação ambiental e aí pode trazer recursos financeiros. Hoje em dia, hoje se vê uma redução da aplicação de multas, né, para quem polui, para quem degrada o meio ambiente, e a gente tem que caminhar justamente no sentido contrário, de não só punir quem polui, não só punir quem degrada, mas incentivar para aquelas pessoas que protegem o meio ambiente. Aquele produtor ilegal que fez aquele desmatamento para produzir, ele poderia proteger aquela área e está ganhando por isso, está recebendo por isso. Ele não recebe porque hoje não se vê o poder público, que é quem faz essa gestão, não entende o valor que os recursos florestais, que os recursos naturais têm para o desenvolvimento econômico do país. Certo, Felipe, muito obrigada, viu, pela sua participação. De nada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Deixe também seus comentários aqui para nós vermos. E além disso, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os assuntos. Um beijo, um cheiro e até o próximo encontro.